Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom tê-los aqui para a gente falar sobre um tema super importante. Vocês já vão entender o porquê. Hoje, vocês vão saber tudo sobre obesidade. E quem está aqui comigo para falar sobre esse tema, que tem muito conhecimento, muitas informações importantes para trazer aqui para vocês hoje, é o Dr. Jason Beckham. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Saúde de hoje. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. E estamos aqui para conversar sobre obesidade. E estou aberto às perguntas. Com toda certeza. Mas antes da gente fazer as perguntas, eu quero apresentar, então, o Dr. Jason. Primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que hoje vocês vão saber muita coisa importante sobre diabetes também, tá? A gente vai falar um pouquinho, né? Mas Sim. É sobre obesidade o nosso tema hoje. O Dr. Jason, ele é cirurgião de aparelho digestivo, ele também é cirurgião bariátrico e metabólico, tem um grande conhecimento nessa área, daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. E ele também é proprietário lá do Centro de Tratamento de Doenças Digestivas, Diabetes mellitus e Metabologia, o Cetradon, como vocês já conhecem, que inclusive está com um novo endereço, não tá? Isso mesmo. Está com um novo endereço, está ali na Capitão Araújo. Muito bem. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo aqui no Papo Saúde, o que é o diabetes, Dr. Jason? É uma doença, afinal? A obesidade. A obesidade, isso mesmo, isso. É uma doença? A obesidade é uma doença. É uma doença grave. É uma doença complexa. E é uma doença crônica. Ela é uma doença grave porque ela traz outras doenças junto. Ela é uma doença complexa porque ela atua diferente em cada indivíduo. E ela é uma doença crônica porque o indivíduo tem que se cuidar para o resto da vida, a pessoa que tem obesidade. Existe um grande problema nisso tudo, sobre a obesidade, que nós estamos perdendo uma batalha. Se vocês pararem para pensar, há alguns anos atrás, quem sabe 30, 40 anos, algumas doenças naquela época, elas eram fatais. E hoje já são controladas pela ciência. E a obesidade só aumenta nos últimos 40 anos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo essa batalha. Porque a obesidade é uma doença, e ao contrário do que muitos acham que é uma doença porque traz outras doenças. E não é. A obesidade é uma doença porque, à medida que um ser humano adquire um certo nível de gordura corporal, o cérebro dessa pessoa perde a capacidade de regular a gordura. Então, é uma doença fisiológica. Não é uma doença de não comer. Entendeu? Olha que interessante. Então, não está totalmente relacionado só à alimentação, especificamente? Não, especificamente não. A obesidade tem algumas causas. Genética é a principal, em torno de 85% das vezes. Existem causas relacionadas à falta de sono, causas relacionadas a medicamentos, e ao estresse. Então vocês vejam o quanto é difícil lidar com essa doença. E como que a gente faz para saber o que mede a obesidade nas pessoas? Olha só. Todo mundo fala e conhece o IMC, que é o índice de massa corpórea. Você pega o peso da pessoa, divide pela altura e divide pela altura de novo. Peso dividido pela altura ao quadrado. Ele vai dar uma numeração. Acima de 30, o paciente é considerado obeso, obesidade grau 1. Tem acima de 50, é super obeso. Entre 35 e 40 é obesidade grau 2. Acima de 40 é obesidade mórbida. E acima de 30 a 35, a 34,9, é obesidade grau 1. Só que, vamos parar para pensar. Essa é uma maneira de fazer uma triagem, a grosso modo, da obesidade. Para nós saber se um paciente realmente tem obesidade e que tipo de obesidade que é importante fazer um exame da gordura corporal.
A bioimpedância é um exame interessante para isso. É um exame disponível na clínica. Né? As clínicas de cirurgia bariátrica devem ter isso. Né? Então, dessa maneira, a gente consegue avaliar adequadamente o tipo da gordura corporal. Por que muitas pessoas, elas perdem esse peso, mas acabam ganhando de novo? Porque, como eu falei antes, pelo tipo da doença. Existem pessoas que, com a mudança do comportamento, né, conseguem vencer a obesidade. Existem outras que não. E é muito difícil, porque a obesidade é uma doença fisiológica. Você me entende? Não é uma doença que você vai tomar um remédio por 2, 3 meses e simplesmente vai curar essa doença. Não é assim que funciona. Né? Então, essa é a dificuldade que nós temos com a obesidade. Qual que é o grau mais comum assim que a gente vê hoje? É difícil de dizer, porque a população brasileira, em torno de 56%, ela tem obesidade e sobrepeso. Né? No consultório, toda semana, chega pacientes com IMC acima de 50, que é super obeso. Tem muitos pacientes com IMC entre 35 e 40. E também tem aqueles pacientes que têm entre 30 e 34,9. Né? Que são pacientes que, se você observar, as pessoas falam, mas você não é obeso. Mas isso é uma coisa muito relativa. Tem que ver o que aquela pessoa está sentindo. Pô, de repente, uma mulher que tem IMC de 32, ela tem uma gordura abdominal que está incomodando. Ela não consegue emagrecer, ela já fez inúmeros tratamentos. Né? Então, uma das coisas que a gente idealizou o Cetradon, que é um centro de tratamento das doenças digestivas, diabetes mellitus e metabologia, é justamente para organizar o tratamento da obesidade no mesmo local. Porque você veja, uma pessoa que tem obesidade, às vezes, a grande maioria das vezes, primeiramente ela vai fazer dieta e exercício. E provavelmente isso vai falhar. E essa pessoa não sabe para onde vai. Ela procura uma nutricionista num prédio, aí pode dar certo. E se der errado? Ela procura uma endócrino num outro lugar. E se der errado? Pode dar certo. E se der errado? Então, dentro do centro de tratamento, nós temos todos os tratamentos disponíveis para a obesidade. Desde o tratamento medicamentoso, ao tratamento endoscópico e o tratamento cirúrgico. Isso que eu ia perguntar agora. Quais são os tipos de tratamento que a gente tem, enfim, para quem tem obesidade, é diagnosticado, enfim, ou realmente quer cuidar dessa parte da saúde? Bom, existe o tratamento medicamentoso junto com a mudança do estilo de vida. Né? Porque tudo que a gente faz na medicina é baseado em evidência. Tem os estudos científicos comprovando. Né? Então, a medicação ela funciona mais se estiver associada à mudança do estilo de vida. Mas ela também funciona até um certo ponto. Depois ela para. Aí esse paciente tem que ser avaliado como um todo, para saber quais são as doenças que ele tem, qual é a gravidade dessa doença, se é só a obesidade, ou se já tem diabetes mellitus tipo 2 junto, doença cardiovascular. Porque se o paciente tiver essas doenças, às vezes o tratamento medicamentoso não é tão bom quanto outras coisas. Então tem a cirurgia, que é o tratamento mais efetivo para a obesidade. Inclusive, que é um tema que a gente pode conversar outro dia, é sobre a cirurgia para o diabetes mellitus tipo 2. Que uma pessoa que tem IMC a partir de 30 e é diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2, deve haver uma conversa com o endocrinologista e com o cirurgião metabólico, junto com o cardiologista, né, para chegar a um consenso qual é o melhor tratamento para essa pessoa. A ciência também já comprovou, mas é bom sempre conversar com colegas para organizar melhor o tratamento. E as cirurgias, como que elas funcionam? Existe só um tipo específico? Existem vários tipos? O que é mais eficaz, mais eficiente e mais rápido? É uma pergunta interessante e difícil de responder, porque a cirurgia bariátrica, existem várias técnicas cirúrgicas. Né? As pessoas falam em redução do estômago. Né? Tem algumas que mexem só no estômago, tem algumas que mexem no intestino
no intestino delgado e no estômago, né, que são as mais comuns, né? E elas são feitas por videolaparoscopia. Não precisa botar dreno, não precisa botar sonda, né? Geralmente a internação hospitalar varia de equipe para equipe. Na nossa equipe, a grande maioria dos pacientes vão embora no outro dia. Também pode ser feita pela plataforma robótica, né? Existem também as reoperações, que são cirurgias revisionais. Que é uma cirurgia revisional? Aquele paciente que já operou em algum determinado momento e por um motivo ou outro reganhou peso, né? A gente tem como avaliar esse paciente e refazer uma cirurgia. Ou refazer a técnica, ou trocar a técnica, né? Então, a cirurgia bariátrica é um mundo, é uma imensidão de conhecimento. E a prevalência, ou quem mais busca esses tipos de cirurgia, são homens ou são mulheres? Sem dúvida que são as mulheres, né? Mas, com o tempo, a medicina me ensinou muitas coisas. E uma delas é que, no geral, as mulheres cuidam mais da saúde que os homens, né? Se nós parar para observar as famílias das pessoas com mais idade, né, provavelmente tem mais viúvas do que viúvos. Hoje a gente está falando um pouquinho, então, aqui no nosso Papo Saúde com o Dr. Jason sobre a obesidade. Tudo o que você precisa saber sobre a obesidade é o que a gente está falando agora. E em vários programas, se vocês acompanham, para quem acompanha aqui o Papo Saúde, a gente fala com muitos especialistas e em muitos casos a gente fala que a obesidade é um fator agravante para muitas doenças. Quais são as doenças assim que a obesidade é um fator de risco, é um fator que agrava para a saúde? Olha só. Então, nós vamos falar de doenças associadas à obesidade. Aí é uma infinidade, né? Vai desde o diabetes mellitus tipo 2, que é a doença que mais mata no mundo, né? Nós temos um termo chamado diabesidade, que é a pessoa com diabetes e obesidade, né? Aí a gente já entra num assunto que é difícil tratar o diabetes sem tratar a obesidade. São doenças que andam juntas. Aí vem também a doença cardiovascular, né? E está diretamente ligado à obesidade, a fibrilação atrial, que é tremer o coração, a hipertensão arterial sistêmica, a insuficiência cardíaca, o AVC, que é o derrame, que entra dentro das doenças cardiovasculares, e uma que as pessoas deixam passar seguidamente, que é a doença renal crônica, né? Vamos lá. Passando das doenças, aí tem a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, está diretamente relacionada à obesidade. A apneia do sono, que é grave, que é aquela mulher que se assusta com o marido roncando do lado que para de respirar, né? Esses dias a paciente perguntou para mim se tinha perigo de morrer. Eu falei, bem perigoso. Tem as doenças osteoarticulares, que não precisa muito para entender, pô, é só tu pegar uma barra de ferro com 40 quilos de excesso, 30 quilos, uma barra de ferro, desculpa, botar em cima da porta. A dobradiça da porta vai arrebentar as articulações, né? Tem a parte da saúde mental, que vem a depressão, né? Muitas das mulheres não se gostam com o corpo que tem. Algumas relatam que tomam um banho com a luz apagada. Tem dificuldade de vida sexual, melhora também após a cirurgia. Infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. E a infertilidade está diretamente relacionada à inflamação que a obesidade causa no corpo de um ser humano. O paciente obeso, entre aspas, ele é uma pessoa inflamada. E tem 13 tipos de câncer, né? Que essa aí é um outro programa com um oncologista. Tem uma infinidade de cânceres, são 13, que estão diretamente relacionados à obesidade. E por aí vai. Qual que é o momento ideal, então, para procurar um profissional, assim, como vocês, como o Cetradon, enfim? Qual que é o momento ideal, assim, quando a pessoa sente o quê? Algum sintoma específico? Ou quando já começa a ter algum problema relacionado à saúde? Ou quando está insatisfeito? Quando? Depende da faixa etária.
Porque volto a dizer, a cirurgia bariátrica, que é o principal tratamento para a obesidade, que ela está indicada para pacientes com IMC a partir de 30. Mas óbvio que tem que ser individualizado os pacientes. Então vamos lá. Quando é que opera um adolescente? Um jovem, né? Quando ele pede. Quando ele pede para a família, pai, mãe, né? Ou papai, mamãe, eu preciso dar um jeito porque não está certo. O adolescente chegou o momento de levar para avaliação. Ele pediu, né? Agora, a partir da vida adulta, quanto antes melhor. Por quê? A ciência também já mostrou que a obesidade, quanto mais tempo ela estiver agredindo um corpo, né, maiores são as complicações. Então, quanto mais tempo procurar atendimento, antes melhor. E o Cetradon, você já deu uma pincelada aqui, né? Ele também é um centro que contempla o atendimento de vários profissionais. O que é necessário para atender uma pessoa com obesidade e que busca esse atendimento, enfim, que busca fazer essa cirurgia? O Cetradon foi idealizado num congresso mundial que eu estava em Viena, né? E lá eu aprendi que não era para botar uma clínica de cirurgia bariátrica, e sim uma clínica de obesidade. Porque o tratamento da obesidade ele tem que ser pro resto da vida. O paciente tem que ser acolhido pro resto da vida. Então eu tenho uma frase que eu falo para eles que é "You never walk alone". Você nunca andará sozinho, né? E no Cetradon tem um cardiologista, né? Porque a obesidade está diretamente ligado às doenças cardiovasculares. Tem endocrinologista, tem a equipe multidisciplinar, que é nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta, né? Tem um cirurgião geral que trabalha junto na equipe que lida com cirurgia de câncer, né? Tem uma pediatra que é imunologista e alergista, né? Estamos em busca de alguns médicos para fechar a equipe de metabologia. Um deles é um nefrologista, né? Daí a doença renal que eu falei antes para ti, né? Ela é diretamente ligada à obesidade porque a obesidade causa diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão, que são fatores de risco para a doença renal. Todos esses profissionais trabalham em conjunto para esse atendimento. Trabalham em conjunto na avaliação de um paciente para esse atendimento. E depois que o paciente é operado, né, porque a cirurgia bariátrica ou o tratamento clínico para o paciente, né, o paciente tem que ser acolhido, né? Ele precisa da ajuda da psicóloga, né? Ele precisa da ajuda da nutricionista, ele precisa da ajuda da endócrino, né? O tratamento da obesidade não é o endocrinologista ou o cirurgião bariátrico. Não. O tratamento da obesidade é um time. É um grupo de profissionais lutando em busca da melhora da saúde de um ser humano. Quais que são, Dr. Jason, os principais mitos que estão relacionados à obesidade? Temos mitos? Olha, acredito que sim, né? Eu escutei alguns já. O que eu escuto no consultório é que quem faz a cirurgia bariátrica vai morrer antes. Daí é difícil conversar assim com o paciente, porque, primeiro, eu acredito em Deus, acima de tudo, né? E o Pai Maior sabe quando que uma pessoa vai morrer ou não. Não sou eu, um simples cirurgião, né? Agora, o que a ciência fala sobre isso é que a mortalidade a longo prazo, ela diminui depois da cirurgia bariátrica. Mas tem uma coisa interessante, ó, né? Um estudo que saiu na Suécia, que é o SOS, é um estudo muito interessante porque foi feito durante 20 anos. E nesse estudo mostrou que a pessoa que foi submetida à cirurgia bariátrica, ela morre menos e tem uma sobrevida maior que uma pessoa com obesidade. Mas não que uma pessoa da população em geral. Ainda está atrás.
E por que isso? Porque as pessoas demoram demais para operar. É matemático. É operar antes, você vai viver muito mais. Entendeu? Então a ciência provou o contrário. Né? Deixa eu ver o que mais que mito. Uma vez uma paciente, né, muito doente, chegou no consultório, pediu os exames e não voltou mais. 2 anos depois, me pediram para me enviar ela no hospital. E eu perguntei, mas por que tu não operou? Né? Não, Jason, eu não operei porque a obesidade pode voltar. Né? Isso não é mito, é uma verdade. Mas, então quer dizer que se tu tem uma doença crônica que nem o câncer, tu não opera. Porque o câncer pode voltar. Então, volta naquela pessoa que talvez não se cuidou, que talvez fez uma técnica que não é tão adequada. Entendeu? Então, outra coisa. As pessoas falam, vou fazer a cirurgia bariátrica e vou tomar vitaminas. Sim. Se não fizer, vai tomar remédio. E vai ter as doenças. Né? Então, são coisas que... Né? Também, uma coisa interessante na gestação. Né? Tem que avaliar muito a mulher. Né? É um tratamento em conjunto com a obstetra. Ou com o obstetra. Né? Porque sabe-se que é muito mais seguro ela gestar magra. Fazer a cirurgia bariátrica primeiro. Né? Só que também tem o maior risco do neném nascer com baixo peso. Certo? Mas também tem que botar bem na balança. Né? Na clínica nós já tivemos inúmeros pacientes que gestaram pós-bariátrica super bem, graças a Deus, nunca deu problema, mas tem que cuidar. Por isso precisa de um acompanhamento multidisciplinar e multiprofissional. Isso mesmo. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Cetradon? São quantos anos mesmo de experiência? Olha, a clínica mesmo, o nome, começou em 2014. Né? Eu idealizei ela uns anos antes. Né? Porque eu já tinha feito 2 anos de formação de cirurgia geral, 2 anos de formação no aparelho digestivo, 1 ano de cirurgia hepática, e eu não operava obesidade. Né? E tinha algumas pessoas queridas a mim que eu gostaria de ajudar. E aí eu fui fazer uma especialização em cirurgia bariátrica e metabólica. Fiquei 2 anos em São Paulo, né? Fiz uma especialização e voltei a Passo Fundo. E comecei a operar com o meu professor nas primeiras 400 cirurgias. Ele me acompanhou aqui. É o que a gente chama de proctoria. Né? Tem pessoas que fazem 10, 14. Eu me senti mais seguro fazendo 400. Para não dar problema. E a sua experiência são de quantos anos? Na bariátrica são 10. 10 anos já. 10 anos. Né? Mas daí de cirurgia é um pouco mais, né? Em cirurgia eu comecei a operar em 2002. Então são 22 anos. Quantos pacientes já passaram? Bastante. Bastante. Porque no início eu contava, sabe? Aí quando passou de 1000 eu parei de contar. Sabe? Tem no banco de dados lá, daqui a um pouco tenho que organizar, mas não sei te dizer assim especificamente o número. São muitas pessoas, então, muitas pessoas, ajudadas. Graças a Deus, muitas pessoas. E qual que foi a história que mais, assim, emocionou em toda essa sua carreira e por quê? Olha só, existem várias histórias. Várias e várias. Mas vamos lá. Falando da cirurgia bariátrica, existem alguns casos espetaculares. Um deles, um menino jovem, me procurou e ele me contou que atravessava a faixa de segurança em 3 etapas. Que era a aproximação, caminhar até a metade, respirar e depois seguir. Foi feito todo o acompanhamento e graças a Deus a cirurgia foi bem e alguns meses depois ele estava caminhando com bastante distância. Uma outra menina que já tinha uma cirurgia prévia no aparelho digestivo, que tinha obesidade, teve doença renal crônica, hipertensão, né? E tinha
o médico da cidade de origem dela tinha indicado a hemodiálise para ela. Daí ela chegou até mim, eu conversei com a mãe dela, né? Encaminhei para um nefrologista amigo meu em Passo Fundo, né? E foi feito um transplante renal intervivos na menina. E como ela era diabética e hipertensa, e num corpo com diabetes e hipertensão, esse enxerto renal vai durar menos. Aí a gente fez a cirurgia metabólica nela, para curar o diabetes, está em remissão, e a cirurgia bariátrica na mãe. Família toda, então, Família ajudada. E existe um termo, né? A gente estava falando ali antes, que é um termo novo, que eu acho que eu não conhecia, mas eu tenho certeza que talvez alguém aí de casa possa conhecer esse termo, que é a diabesidade. Diabesidade. Vocês conhecem? Ele não é tão novo, né? Mas não é tão novo? não é tão novo. Então é novo para mim só. Não, ele já tem algum tempo, né? A diabesidade, porque relata na mesma palavra diabetes e obesidade, que são duas doenças que andam junto, né? E principalmente a obesidade abdominal, né? Porque essa é a que traz o diabetes mellitus tipo 2, que é a doença que mais mata no mundo. Porque ela é uma doença macro e microvascular. Ela vai entupindo os vasos sanguíneos. Aí prejudica os rins, prejudica os olhos, prejudica o coração, né? E todo o corpo. E estão associadas, e nessa palavra elas estão associadas, e é preciso também fazer um tratamento que é bem específico para as duas. É bem específico. Também o paciente com diabetes mellitus é muito recomendado que ele vá num centro de referência. Porque lá ele tem a nutricionista, ele tem a endócrino, e se precisar tem um cirurgião metabólico, né? E o que é cirurgia metabólica? Então, a cirurgia metabólica, por conceito, é uma alteração de um órgão ou conjunto de órgãos, né, saudáveis, que trazem a remissão ou curas de doenças metabólicas. Por exemplo, nós falamos muito em doenças associadas à obesidade. Então, imagina vocês um círculo com escrito obesidade dentro, né, e várias doenças penduradas. Ou você vai tratar uma por uma, ou você vai fazer o tratamento da obesidade. E no tratamento da obesidade, já foi comprovado cientificamente, aí já não é uma questão de escolha do médico ou do paciente. Óbvio que o paciente tem direito de escolher, mas o profissional médico tem o dever de dizer para o paciente: olha, meu senhor, minha senhora, o senhor está com um índice de massa corpórea de 35 ou mais, né? A ciência comprovou que o melhor tratamento é a cirurgia. Aqueles pacientes com IMC entre 30 e 35, né? Esses também vão acabar na cirurgia, muito provável. Mas ainda tem uma pequena chance de sair. Mas enfim, voltando às doenças, a cirurgia metabólica. Então é uma cirurgia que serve para, é o melhor tratamento para gordura no fígado, que é a esteatose hepática, né? É um tratamento muito importante para hipertensão arterial sistêmica, né? Para o diabetes mellitus tipo 2. Né? Então, isso vai melhorando a saúde do paciente como um todo. E tudo isso tem comprovação científica. Tem trabalhos na literatura mostrando o caminho para o paciente seguir. Muito bem, quantas informações hoje aqui no nosso Papo Saúde com o Dr. Jason. Dr. Jason, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa, mas antes eu quero que você deixe então para quem está nos acompanhando ou para quem vai revisitar o programa depois gravado, quais são as principais dicas que você deixaria para quem ou tem obesidade, ou tem alguém na família que tem obesidade. O que você diria para essa pessoa? Quais são as dicas de ouro, assim, do doutor em relação à obesidade? Olha só, pessoal. Entendam que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença grave, é uma doença complexa. Certo? E ela não é uma doença por problema físico, né? Por algo físico, de comer. Ela é uma doença, uma alteração fisiológica do nosso corpo, uma disfunção fisiológica. Então, tem que ser avaliado por um grupo de profissionais. Esse é um dos grandes recados. E um outro recado é assim, ó. Existe um grande estigma da obesidade. A pessoa tem dificuldade de admitir que tem que buscar uma cirurgia, né?
E nós não temos dentro de nós uma ferramenta que vai conseguir controlar o nosso peso. E quanto mais tempo nós ficar com obesidade, pior é para o ser humano. Então assim, ó, a gente nasce pelado. Desculpa o termo. A gente morre pelado. A gente não leva nada desse mundo. Certo? A gente só leva as nossas lembranças e a nossa qualidade de vida. Né? E cada dia que passa é um dia para nós viver. Não tem jeito. Então vamos viver com qualidade. Viver feliz. Fazer exercício físico, que é a principal coisa que um ser humano pode fazer por ele mesmo. O resto tudo a gente faz para os outros. Né? Então esse é o meu recado. Muito bem, quero agradecer então ao Dr. Jason Beckham, ele que é cirurgião do aparelho digestivo, é também cirurgião bariátrico e metabólico. Hoje vocês viram um pouquinho sobre a experiência dele também como proprietário lá do Cetradon. Muito obrigada, Dr. Jason, Muito obrigado. por todas essas informações. Obrigado, fique com Deus. E para finalizar então o nosso programa, quero agradecer a todos que nos acompanharam, a nossa equipe técnica, claro, o Regison Cabeleireiros, que toda semana me recebe com todo amor e todo carinho para fazer a produção. E o nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira, aqui na NGTV, com mais um Papo Saúde. E eu espero por vocês. Papo Saúde. Oferecimento. Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado. Aqui tem propósito. Aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.